O andar no Espírito, o andar no poder, Dave Robertson. Capítulo 4. Profecia. Quando eu chamo e separo você através da ordenação para uma operação na qual eu pus você, meu poder qualificará você no íntimo para cumprir aquela função. Porque eu tornei todas as coisas possíveis para aquele que crê. Portanto, se aproxime da minha presença, não com o seu entendimento ou com ideais, crenças e doutrinas como os homens fariam, porque eu ponho no seu interior uma unção que não pode mentir. Esta unção é verdade e o ensinará todas as coisas. Entregue-se ao meu Espírito para os propósitos da edificação, e eu o exaltarei. Eu o edificarei em toda a operação para a qual eu separei você, e eu o qualificarei pelo meu poder. As variedades de línguas do governo de Deus. Vimos que a variedade de línguas é uma operação divina completa, colocada no governo de Deus para servir a um propósito crucial. Negar isso é negar o perfeito corpo de Deus. Por isso, vamos descobrir mais sobre o papel da variedade de línguas no governo de Deus e a razão pela qual ele designaria uma operação divina para isso. Eu quero que você entenda que ele tornou disponível para nós através do dom maravilhoso de falar em línguas. Satanás engana a muitos, fazendo-os acreditar que é um dom obsoleto e insignificante. A natureza única da variedade de línguas. Existe somente uma operação que nós podemos cumprir imediatamente a partir do momento que nascemos de novo. A oitava operação, variedade de línguas. No momento em que nós recebemos a Jesus como Salvador, podemos também receber o batismo do Espírito Santo e começar a falar novas línguas, as quais começam a nos qualificar espiritualmente para toda e qualquer outra operação a qual venhamos a ser chamados. Uma pessoa não pode se tornar um apóstolo ou um profeta 5 minutos após ter nascido de novo, mesmo se aquele for o seu chamado. Ele primeiro deve se tornar qualificada, treinada, preparada e amadurecida pelo Espírito Santo, antes que Deus a separe para a função a qual ela é chamada. Isto é verdade com quaisquer das outras 7 operações listadas em 1 Coríntios 12, 28. Nem todos são qualificados para ensinar a palavra de Deus. Você pode distinguir pelas pessoas que cochilam sem intenção enquanto alguns ministros ensinam. Uma pessoa não pode entrar imediatamente na totalidade do ministério exercendo operações de milagres ou dons de curar. Em cada uma das outras 7 operações, incluindo socorros de governos, uma pessoa deve primeiro ser fiel e ser equipada pelo Espírito Santo, antes que possa cumprir a operação para a qual é chamada. Por outro lado, uma pessoa pode mover-se na 8ª operação instantaneamente ao seu renascer. Suponha que uma pessoa responda a um chamado do altar e diga: eu recebi Jesus como Salvador. Então alguém se levanta e diz: você simplesmente recebeu a natureza de Deus. Agora você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ela pergunta: o que você está falando? Ela entende que seu espírito acabou de se tornar o receptor de uma nova natureza. Ela agora é capaz de receber o batismo do Espírito Santo. Então diz: sim, eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo. Então receba o Espírito Santo, a promessa do Pai. De repente o queixo da pessoa começa a tremer. Fala, ela é instruída. Sua boca começa a formar palavras e logo ela está falando. Ela fica com dias radiante, falando em sua nova linguagem com grande felicidade. Como Deus fez assim? Porque as línguas estão disponíveis para nós instantaneamente após o nosso nascimento. Porque orar em línguas tem que prover não sermos preparados e qualificados para o nosso chamado específico. À medida que oramos em línguas, o Espírito Santo é capaz de viver no nosso coração o entendimento da vontade de Deus em nossas vidas. Algumas vezes, as pessoas confundem o batismo do Espírito Santo com o novo nascimento. Entretanto, existe uma grande diferença entre nascer de novo e receber o domínio total da presença do Espírito Santo.
O Espírito Santo é uma pessoa exatamente como cada um de nós é. Quando nós nascemos de novo, o recebemos pelo processo criativo através da nova criação. Mas não o recebemos em sua totalidade até sermos batizados no Espírito Santo. Agora ele vive em nós, auxiliando-nos na oração, capacitando nossas vidas e trazendo a revelação da palavra à medida que andamos em obediência a Deus. É da vontade de Deus que, a partir do momento em que nascemos de novo, nós levantemos nossas mãos em submissão e louvor para receber o batismo do Espírito Santo. Esta é exatamente a melhor maneira de ser cheio com o Espírito Santo. Mas o diabo vem tentando separar o novo nascimento do batismo no Espírito Santo através de divisões de doutrinas para que agora, como regra, as duas experiências não aconteçam juntas. O milagre das línguas no batismo do Espírito Santo. Na realidade, o diabo faz tudo o que pode para impedir que as pessoas recebam o batismo do Espírito Santo com a prova de falar em línguas. Por exemplo, muitas vezes eu ministro a pessoas que já foram em outras centenas de línguas de oração, procurando ser cheios com o Espírito Santo, mas que sempre foram decepcionadas. Elas respondem quando elas chamam no altar, como muitos outros ministros antes de mim, eu oro por elas. Suas bocas se movem, mas elas não fazem nem o som. Nós imploramos dizer, por que vocês simplesmente não falam? Os seus lábios já estão anunciando. A maioria dos que seguem a minha sugestão imediatamente começa a falar em línguas. O que é assim? Porque no momento em que a pessoa do Espírito Santo enche o crente, a primeira coisa que ele faz é começar a criar a linguagem sobrenatural das línguas do interior do seu espírito, da sua edificação pessoal. Na minha própria experiência, a primeira prova de que eu havia sido batizado no Espírito Santo foi que Isaías 21:11 chamou de lábios gaguejantes. Pelo lábios gaguejantes, nós estamos separados sem colégio de Deus. Uma noite, quando eu fui para o altar, eu senti o Espírito Santo algo veio sobre mim. De repente, meu queixo, a boca e língua começaram a se mover, e a boca parecia estar fora de mim. Eu pensei, o que há com a minha boca? Eu não sabia que no momento em que eu disse, encha-me com o Espírito Santo havia começado a criar suas palavras sobrenaturais no meu espírito. Então as palavras saíram dos meus lábios gaguejantes, porque eu estava com medo de dizê-las em voz alta. Eu tinha certeza que seria só eu falando. Eu não percebi que minha boca estava, na verdade, formando uma linguagem sobrenatural do Espírito Santo. Mais tarde, quando eu estava adorando a Deus em minha casa, o Espírito Santo veio sobre mim de novo. Minha boca começou a se mover da mesma maneira que havia se movido naquela noite na igreja. No entanto, eu já havia aprendido sobre Atos 2:4, que diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, desta vez, ao invés de lutar contra a necessidade de falar em voz alta aquelas palavras, eu me entreguei ao Espírito Santo e comecei a falar em línguas. E quanto mais eu me entregava, mais os rios de água viva do Espírito Santo jorravam de mim. Eu creio, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, de Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7:31. Não demorou muito para eu começar a falar uma linguagem de oração inteira através do poder do Espírito Santo. Os benefícios de orar em línguas. Se Deus, o Espírito Santo, literalmente cria esta linguagem no nosso espírito, que tipo de oração seria? Quais são os benefícios que traz para nós? Nós já vimos alguns dos benefícios de orar em outras línguas e iremos abordar vários deles com mais profundidade agora adiante. Eu quero apenas mencionar alguns desses benefícios. O Espírito Santo veio para dentro de nosso espírito, para nos trazer revelação da luz que Jesus tem se tornado em nós. Também, ver você falando em línguas, uma operação fiável e poderosa do governo de Deus passou a funcionar dentro do nosso espírito.
criada para nos dar e nos fazer entender o que nenhum homem pode nos dar através de meios naturais: a autoridade espiritual. Este poder espiritual e autoridade são os meios que Deus nos dá para superar tormento, preocupação, medo e falta de esperança que podem dominar nossas vidas. Quando passamos de uma situação angustiante para outra, perdendo a direção constantemente. Orar em outras línguas também supre o poder para superar falhas de caráter, aqueles traços de caráter que estão enraizados e continuam aparecendo e roubando todo o nosso vigor e iniciativa de superar os testes e as tribulações que precedem quase todas as grandes vitórias e promoções de Deus. Orar em línguas sempre nos afeta de uma maneira positiva. Deus diz que nos edifica. 1 Coríntios 14:4. Em Judas 20, ele diz que nos edifica em nossa santíssima fé. Na medida em que passamos tempo orando em línguas fielmente, nossas vidas começam a ser transformadas. A palavra de Deus começa a se tornar viva quando colocamos o nosso espírito, a lâmpada do Senhor, nas mãos do habilidoso e iluminador. Nós precisamos entender aquele que o Pai nos direcionou para a nossa instrução. Aquele a quem podemos ceder nosso espírito em oração. Bem, a própria terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo da promessa que nos tem preenchido. Devemos considerar como privilégio o desejo do nosso coração de colocar em oração com o Espírito Santo. Ele não tem nenhum problema ou preocupação própria. Ele não é aquele que precisa de iluminação. No entanto, ele está mais que disposto a orar através de nós, por que nos diz respeito. Ele está ansioso para nos ensinar e guiar toda a verdade. João 16. Não importa o estado carnal que nós estejamos conhecendo. Não importa se estávamos jogando dinheiro, mentindo, bebendo isso, ou espreitando mulheres e filhos. Quando somos batizados no Espírito Santo, aquele poder simples e pequeno dom de orar em línguas passa a funcionar por uma razão: nos edificar. É por isso que nós não devemos esperar para orar em línguas até que nos sintamos suficientemente espirituais. Mas, irmão Robertson, eu tenho um estilo de vida carnal. Isso pode mudar. Deus quer lhe trazer de lá para cá, de uma vida de carnalidade para uma vida de liberdade e vitória. É para isso que o Espírito Santo veio, trazendo sua linguagem espiritual com ele. Não importa quão espiritual ou não você se sinta. Quando você começa a orar no Espírito Santo, você começa o processo de edificação. Ele deu dons a todos os homens. Então voltemos para Efésios 4, para darmos uma olhada mais de perto ao desígnio de Deus para o funcionamento do corpo de Cristo. Isso nos ajudará a entender o papel da variedade de línguas no governo de Deus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, provistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 10 a 15. Na década de 80, eu recebi muitos ensinamentos a respeito disso. Foi assim que eu vim ensinando. Jesus subiu aos autores e deu 5 funções de ministério como um dom para a igreja. Para que propósito? Para o aperfeiçoamento dos santos, para que todo e qualquer crente possa fazer um trabalho de ministério, que então traz a edificação para o Cristo. Essa interpretação sua. Bem, vou dizer que esse ensinamento fez para nós
subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E agora vamos receber um destes dons para o corpo de Cristo, o evangelista e mestre Dave Robertson. Em algum lugar bem dentro de mim, um pensamento se escondia que eu nem sequer ousava mencionar para mim mesmo. Oh, seus pobres tolos, eu fui escolhido como um dom especial para vocês, para o seu amadurecimento e para que vocês possam fazer o trabalho do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Mas a única razão pela qual vocês estão sendo edificados e amadurecidos é pelo grande dom que reside no meu interior. Comecei a pensar que eu era algo especial. Graças sejam dadas a Deus por Ele ter me curado deste comportamento nocivo. Eu sempre conseguia perceber quais igrejas haviam recebido o ensinamento governamental sobre os dons do corpo de Cristo, porque eu sempre era tratado com muito respeito nessas igrejas. Por exemplo, eu tinha uma Mercedes pronta para me transportar e um homem no quarto ao lado, sempre à minha disposição, caso eu tivesse algum desejo às 2 da manhã como sorvete. Eu estaria pedindo para você que dissesse que não gostava daquele tipo de tratamento. Mas alguns de nós, ministros, começamos a esperar aquele tipo de tratamento especial como um direito da vida. Se tudo no quarto do hotel não estivesse perfeito, era dito para você onde estava a sua cesta de frutas. Recebesse as ofertas de cada culto. Daquele momento em diante, em todos os cultos eu ensinava um pouco sobre a palavra e recebia a oferta. Mas o ministro escalado para pregar nunca vinha ao culto até que a oferta fosse feita. Isto começou a me incomodar. Uma noite, Rosalie e eu estávamos no elevador e alguém que estava participando da conferência me disse em meio a outras pessoas: "Puxa, os outros ministros deveriam ouvir você ensinar." Eu respondi amargamente: se eles ficassem lá por mais tempo, ouviriam. Minha mulher percebeu meu orgulho por trás daquela resposta e me repreendeu mais tarde. Mas veja, o ensinamento que eu estava recebendo sobre o governo de Deus não estava contribuindo com o meu comportamento. Todas as vezes que eu ouvia Efésios 4 ensinado daquela maneira, eu ficava cheio de mim mesmo, tornando-me mais convencido por ser um dom especial para o corpo. Graças a Deus, se continuarmos a orar no Espírito Santo e a falar os mistérios para o Pai, Ele nos corrigirá. Demorou para que Deus tomasse as rédeas por causa do meu comportamento orgulhoso. Ele revelou o meu espírito para tantas outras situações, inclusive a validade de Deus, desde que veio esse mundo. Eu fiquei preocupado quando entendi o que ele estava dizendo. Eu disse: Senhor, você não estava exaltando nem um pouco a nós, mesmo. Veja, é bom dar honra e honra devida, e mostrar respeito ao início da vida. Se você pensa que é Deus não faz acepção de pessoas. Você também é um dom precioso para o corpo de Cristo. Qualquer que seja seu chamado ou função, ele é tão importante quanto o chamado de ministro aos olhos de Deus. Você deve ser tratado com o mesmo respeito. Então, o que Paulo está dizendo em Efésios 4, bem, para entender, você precisa olhar o 1 Coríntios 12, 17 e 28, onde Paulo diz algo parecido. Primeiro ele diz: ora, pois vós sois o corpo de Cristo, individualmente, é para isso que o Efésios 4:7. A graça que você tiver, cada um segundo a proporção do dom de Cristo. No
estava em 1 Coríntios 12, 27, referindo-se ao corpo todo de Cristo. No versículo 28, Paulo diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, e lista todas as 8 operações de Deus. Assim como Efésios 4:11, ele começa com os 5 ministérios. Então ele lista socorros, governos e variedade de línguas. Veja, quando Jesus subiu às alturas, ele apresentou seu sangue derramado ao Pai para a redenção da humanidade. Sentou-se à direita do Pai e disse: está consumado. Então ele começou a encher tudo em todos, todo o corpo de Cristo com os seus dons. 3 categorias de dons para os 3 propósitos. Agora vamos dar uma olhada na divina sequência encontrada em 1 Coríntios 12, 28. Nós sabemos que Jesus subiu às alturas apenas uma vez e concedeu dons aos homens. Mas para poder ensiná-lo, como 1 Coríntios 12, 28 se encaixa com Efésios 4:11, vamos dizer que, hipoteticamente, Jesus subiu às alturas em 3 fases diferentes, uma vez para cada uma das 3 categorias de dons. Na primeira vez, Jesus pegou um punhado dos 5 dons do ministério e os derramou sobre o corpo de Cristo. Então, no segundo dia, Cristo se levantou para receber esses dons. Um disse: meu Deus, sou um apóstolo de Deus. Outro disse: foi separado para a função de profeta. Outro disse: foi chamado para ser o mesmo de Cristo. Outros exclamaram: o dom do ensino veio sobre nós. Outros foi chamado para ser pastor. Aqueles que foram chamados para essas funções de ministério se levantaram, reconhecemos seus chamados do céu, recebemos graça para isso. Para que propósito ele concedeu funções de ministério? Ele os concedeu para o aperfeiçoamento e o amadurecimento dos santos. Aqueles que estão no seu ministério devem suprir o corpo de Cristo com a revelação recebida do Senhor. Eles devem ministrar a palavra para levar os santos do leito espiritual ao alimento. Desta maneira, os santos podem amadurecer até que sua transformação. Digamos que Jesus, examinando o corpo, dissesse: as 5 funções do ministério não são suficientes para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Eu preciso subir às alturas e pegar outro punhado. Então, nessa hipotética ilustração, ele subiu às alturas pela segunda vez, pegou outro punhado de dons e derramou sobre o corpo de Cristo. Dessa vez, milhares e milhares de pessoas se levantaram e disseram: oba, fui chamado para socorros, ou recebi o dom de governos. A esse Jesus disse: que maravilha, eu lhes dei graça e simplesmente isto é um dom tão bom para a minha igreja quanto o do apóstolo ou do profeta. O que fazem socorros e governos no corpo de Cristo? Eles preenchem o segundo propósito listado em Efésios 4:12. Eles fazem a operação dos serviços. Mas quando Jesus examinava o corpo mais uma vez, ele disse: não é suficiente. Meu povo ainda precisa aprender a operar pelo meu Espírito. Então ele subiu às alturas mais uma vez para terminar de equipar o corpo de Cristo. Dessa vez, ele pegou a 8ª operação de Deus, variedade de línguas, e derramou sobre todo o corpo de Cristo. Toda pessoa no corpo de Cristo deveria ter se levantado e recebido esse dom. Por quê? Porque a mais importante manifestação das variedades de línguas é a direta operação do Espírito Santo dentro do Espírito para edificar. Esse é o propósito que essa operação preenche. É dada para a edificação dos santos. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Até que deixemos de ser enganados pela astúcia fraudulenta dos homens. Até que preenchamos os nossos chamados, falando a verdade. Cada um de nós deve receber essa operação porque, se vamos nos tornar uma unidade na fé, devemos aprender como liberar o poder do Espírito Santo no nosso mestre. Ele está mais do que disposto a orar por nós, hora após hora, em segredos divinos e mistérios para ajudar-nos assim, espiritualmente preparados para a operação de Deus e do nosso corpo. Quando Jesus subiu às alturas, ele concedeu 3 categorias de dons para 3 propósitos separados, os 5 mistérios, os 5 socorros e governos para a operação dos serviços e variedade
edificação do corpo de Cristo. Essas 3 categorias foram dadas para que todos pudéssemos chegar à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4:8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, atingindo a unidade da fé. O diabo tem tentado confundir extremamente a igreja a respeito do assunto das línguas. Ele quer que fiquemos tão desanimados que simplesmente desistamos de usar esse dom divino. No entanto, das 3 categorias de dons concedidos aos homens, Deus designou toda uma categoria para uma única operação, as variedades de línguas. Essa operação possui a 3ª categoria necessária para levar o corpo de Cristo à unidade da fé. Pense nisso. Da próxima vez que alguém lhe disser que não é bom orar em línguas, porque você não pode orar bem em línguas. Portanto, cabe a nós encontrar em sua palavra qual o papel importante que esta operação desempenha em nossas vidas. A verdade é que, se tudo que Deus enchesse-nos do corpo de Cristo fosse dado para a operação das ainda assim seríamos um corpo de Cristo para a edificação dos santos. Mas qualquer que seja outra operação que fomos chamados por Deus para preencher, temos acesso a essa terceira categoria, a edificação que ela provê quando oramos nos Espíritos. Apesar da importância que nos dá, muitos do corpo de Cristo querem desvalorizá-lo e até mesmo excluí-lo. Mas é que o livro Jesus deu para a edificação dos santos foi excluído. Então, como vamos chegar à unidade da fé? É necessário que todas as 3 categorias de dons preencham todos os 3 propósitos listados em Efésios 4:12, para que o corpo de Cristo chegue ao unidade de Deus. A partir do momento que há cada para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não é interessante que precisemos destes dons que Jesus concedeu aos homens? Nós precisamos deles para que não sejamos enganados pela astúcia fraudulenta dos homens. Nós também precisamos deles para que possamos ser purificados de toda mentira e para que comecemos a falar a verdade. Quando falamos a verdade, em pureza de espírito, e não estamos sendo mais enganados, podemos então começar o processo de qualificação para o nosso chamado, a capacitação dos dons espirituais.